Fala galera, Renatura aqui para mais um dia de podcast Geração Papo Reto Vida Real e hoje com um convidado ilustre vai falar um pouquinho sobre carreira, sobre a sua vida de DJ, mundo artístico e o mais interessante que esse papo não é só sobre música, é como você se conectar e chegar lá. Com a gente aqui, Davi Bahia, por favor. Vamos lá galera, Davi Bahia aqui para apresentar o nosso convidado de hoje, que também tem um conteúdo muito grande do mundo artístico, são mais de 30 anos de carreira. Trago aqui Rodrigo Ferrari. Fala, Davi. Seja bem-vindo à Adoração. Bora. E já começando, Rodrigo, me conta um pouquinho, quem é o Rodrigo Ferrari? Conta um pouquinho da sua história, do seu início de carreira, conta um pouco da pessoa Rodrigo Ferrari até o artista Rodrigo Ferrari que a gente conhece hoje. Tenho 47 anos, sou DJ desde os 14 anos de idade. Uma história longa e que começou cedo. Sou um cara que passou por outras histórias de vida onde eu tive que tomar algumas decisões também. Fui um cara do esporte, fui jogador de basquete, já fui casado uma vez, estou no meu segundo casamento. Enfim, tem bastante história para contar aí. E é isso, uma história longa de carreira para contar. Legal. No decorrer da conversa a gente vai desenrolando isso, vai entendendo melhor como você chegou ali, por tudo que você passou, mas me fala da sua essência, como que foi lá no comecinho, quando você era adolescente, por que você chegou, já era uma coisa que vinha da sua alma, você queria ser artista, como que foi isso? Explica pra galera que tá em casa. Eu acho que querer ser artista é uma coisa que não passou na minha cabeça pequeno, mas eu tinha um amor muito grande à música, né? A música sempre foi muito presente na minha casa. Meus pais eram separados já desde que eu tinha 1 ano de idade, mas na casa dos dois eu já tinha muito contato com música e com os discos de vinil. Então isso é uma coisa desde cedo rolou, eu em contato com os discos, então gostava muito daquilo, até ter o contato direto com a discotecagem a partir de um amigo nos meus 14 anos. E aí é onde eu realmente... Lembrando que antigamente era o disco de vinil, né? Não era que nem hoje a gente tem toda a tecnologia para fazer através do computador, tem os botõezinhos assim, era só o lance da picape do disco de vinil, isso, né? Não vou falar, eu não gosto de falar antigamente era com vinil, porque eu continuo tocando com os discos de vinil, né? É maravilhoso. E o vinil tá numa super ascensão de novo faz alguns anos, é a única mídia física aí que o pessoal utiliza para tocar ainda hoje, basicamente. Tirando daí os equipamentos digitais, né, e toda essa tecnologia que veio junto para o cara tocar computador, com um pendrive, com uma série de outros recursos, né. E aí a partir de um contato com um amigo que já era DJ, enfim, a gente super se entendeu na época, passei uma semana na casa dele, aprendi a mixar e assim, não teve volta mais. E teve alguma barreira assim, tipo de pais, de professores? Como que você chegou nisso? Como que você foi caminhando, traçando essa trajetória para você chegar? Porque, querendo ou não, ainda mais antigamente, né, cara? Quero ser DJ. Vai trabalhar. Os mais velhos, os mais antigos, falam, o que você vai fazer? Como que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Como que você foi traçando isso daí? Explica exatamente como é que foi, porque hoje em dia a gente vê uma crescente desse lance do quero ser DJ e, querendo ou não, cresceu demais o lado de vocês, né, de ser DJ, é uma coisa que está muito mais aparente hoje em dia. Mas antigamente vocês tinham... Desculpa, antigamente. Não, mas falar, aquele tempo mesmo, né? Tinha um pouquinho mais de barreira sobre isso. Não que não tenha hoje, né? Mas como que você foi traçando? Quem te ajudou? Foi por si só? Como que você foi traçando isso? Não, vamos lá. Quando eu comecei, a minha mãe me deu bastante apoio, que foi bem legal. Eu acho que até eu contei isso recentemente, foi determinante, né? O meu pai já era falecido quando eu comecei a tocar, o meu pai faleceu quando eu tinha 11 para 12 anos, então ele não participou dessa história, infelizmente. Talvez o meu pai, um cara um pouco mais sério em relação a trabalho e um cara um pouco mais rígido, talvez ele tivesse colocado um pouquinho de dificuldade nessa história para aceitar. Eu acho que minha mãe, por ser uma pessoa também ligada à música, né, por mais que ela seja uma educadora, ela é professora de inglês, autora de livros didáticos e tal, ela tem um lado
com a música muito forte também, sempre tocou piano, violão, voltou a cantar depois de 70 anos. Maravilhoso. Enfim, então acho que ela aceitou isso até com uma facilidade legal e me apoiou, né? O meu padrasto também, na época, me ajudou a fazer minhas primeiras festinhas, me levava para lá e para cá numa caravan que a gente tinha, colocava som, levava tudo. Então eu tive esse apoio, sim, dos meus pais na época, que foi muito legal, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo teve um outro lado que ajudou, porque eles perceberam logo que eu encarei isso como trabalho, mesmo pequeno, né? Mesmo com 14 anos, 15 anos eu já estava trabalhando para algumas empresas que faziam eventos, já tocava em matinês de algumas boates. E... Adolescente tocando para adolescente, né? Já tinha conexão ali. Sim. Na verdade, eu tocava não só para os adolescentes, mas em alguns lugares eu tocava para pessoas muito mais velhas que eu. Mas como eu tinha essa conexão com a música desde cedo e tinha muita referência musical que não era da minha época, né? Por estar vasculhando a coleção dos meus pais, né? Era muito engraçado, porque minha mãe ia para um lado, minha mãe era Beatles e Tropicália, e meu pai era super eclético do Zeca Pagodinho ao sei lá, Tramps e sei lá, um monte de outras coisas diferentes, né? Então eu já escutava muita coisa e muita coisa que não era referente à minha época mesmo. E ao mesmo tempo a vivência numa época musical muito rica ali, né? Crescendo nos anos 80, uma história fantástica ali, então, eu acho que facilitou nesse sentido. E eu, Rodrigo, me conta uma coisa, é importante até ele contar isso, um resumão aí da infância, adolescência, a decisão, né, pela carreira, né, ele contou aqui brevemente que começou no esporte, né, que é algo interessante, eu acho que é um caminho que os jovens, é o primeiro passo, né, que vem dentro da educação dentro de casa, da escola, a prática de atividade, né, então teve aquele momento de vou ser atleta, não vou ser atleta, é a música que eu quero, e 14 anos de idade, né, você começar a trabalhar aos 14 anos de idade, né, então dentro da sua cabeça, né, como jovem, adolescente que já começa a trabalhar, começa a ter uma autonomia, né, um modelo de negócio que é tocar à noite, né, ser DJ, né, eu acho que é até interessante entender essa parte, né, quando você virou DJ de matinê, né, tocar à noite para público mais velho, um ambiente mais adulto, né, como que foi essa transição, né, de tão pouca idade, porque é uma coisa interessante de se entender, né? Eu acho que esse momento para mim, como adolescente, foi bem complexo na minha cabeça, né? Eu estava passando por muita coisa, assim. Acho que em primeiro lugar o falecimento do meu pai com 12 anos me levou para um momento muito difícil em casa, para entender, numa nova casa, com uma figura masculina que não era meu pai, era meu padrasto, e eu precisei entender todo esse momento. Para mim, na escola foi muito difícil, eu não queria estudar, eu queria saber de tocar e jogar basquete, né? E é normal também, né, cara? Normal. Aí agora, vou até fazer um parênteses, já que a gente está falando desse lance de escola, de adolescente, porque acontece muito isso dentro das escolas, que o jovem tá meio perdido ali, ele não quer estudar. Por quê? Hoje, eu tenho uma opinião meio polêmica em relação ao estudo, né? Do modo geral. Eu acho que deveria ser individual a parada. Começa por aí. E chega um momento que o estudo é para todos. É uma estrutura baseada para todos. Só que não são todos que aprendem da mesma forma, na mesma velocidade, e o que a escola estuda. Então, esse tipo de situação que você teve, eu tive, e eu tenho certeza que 90% dos adolescentes têm. Que é o que eu tô fazendo aqui, bicho, né? E tem, matemática, português, e você... Eu acho que é muito sobre o tempo mesmo, né? Exatamente. Cada um tem a sua carreira, né? Você queria fazer só o que você queria fazer. Mas, voltando, eu acho que... E aí a gente falou de muita coisa, né? Eu tinha a história do esporte também, que ao mesmo tempo eu sempre gostei muito. Eu fui aquele cara que praticou tudo, né? De hipismo a jogar basquete, tênis, futebol, sei lá, fiz tudo de uma maneira séria antes do esporte, né? Até escolher só seguir com o basquete. E aí o basquete e a música, comigo eles foram
juntos até os meus 22 anos, até onde eu entendi que o esporte e a band realmente não combinavam. É uma coisa muito difícil, né? Tá dormindo mal e aí acordando treinando, aprendendo, é uma coisa que realmente não combinava. Eu acho que eu segui a minha maior paixão, que é a música, e a partir daí eu acho que eu entendi que eu tinha que colocar todo o foco da minha vida ali e passei a estudar aquilo de uma maneira diferente, né? Aquilo não ser legal, passar onde é que eu posso ir além desse trabalho de DJ, para onde que eu vou com a música, né? Em relação a essas atitudes... me interessar por um estudo que não era aquele da escola, mas, enfim. Em relação a essas atitudes que você teve esse clique lá na época que você era mais novo, dentro desse papo relacionado que você trouxe, o que você poderia trazer pro adolescente que também tá nessa mesma jornada? Tipo, tô aprendendo um monte de coisa, tenho algumas habilidades, gosto de alguma coisa, porque pelo que eu entendi, a sua alma sempre foi de DJ, você sempre quis ser DJ, só que você tinha habilidades para fazer outras coisas. Mas isso se passa com muitos adolescentes. O que você poderia trazer para os adolescentes para falar, cara, segue esse passo aqui, ou a menina que quer fazer, quer ser do esporte, não só da música, da arte, ser do esporte, o que a gente poderia trazer para eles para contribuir, para falar, ó, segue isso daqui, vai com seus pais, pergunta para os adultos, o que a gente pode trazer para... Acho que assim, eu segui o que eu realmente descobri que era a minha essência, né? E eu acho que tem muita gente hoje, muita molecada hoje, a história, voltando ao que a gente comentou ali, o que era difícil, as pessoas nem sabiam o que era um DJ quando eu comecei. Né? A sigla DJ não era conhecida no mundo. E a história cresceu de uma maneira hoje onde o DJ hoje é um superstar. Né? Então tinha o sonoplasta, o menino do som, qualquer coisa assim. Então era um momento muito mais difícil em relação à profissão, para as pessoas respeitarem aquilo como um trabalho. Então aquilo era completamente sem reconhecimento, né? O que eu falo para a galera é assim, entenda realmente o que é a tua essência e o que é que você quer com isso, né? Então, se eu estou falando aqui com um jovem que está pensando em ser DJ, por que é que ele está pensando em ser DJ, né? E no meu caso, e o que eu acho que é a verdade da discotecagem ou de qualquer pessoa que trabalhe com música, que não seja de DJ, quer ser músico, é a música. Então, assim, se você não está fazendo por amor à música em primeiro lugar, que você ama aquilo, se você foi lá porque você quer, aparecer na festinha que nem o teu amigo apareceu e que a galera ficou olhando para ele, fez um vídeo dele e ele ficou famoso no colégio, não é essa a ideia, não é essa a ideia, né? Então, você tem que entender o porquê que você quer aquilo, porque aqueles 5 minutos de fama, eles vão acabar rapidinho, a moda vai virar outra daqui a pouco, talvez não seja o DJ, talvez seja qualquer outra coisa, né? Eu acho que você tem que entender a sua essência, por que você está naquilo? Você quer realmente aquilo? Né? Qual é o propósito daquilo que você está fazendo naquele momento, daquele caminho que você está escolhendo? É exatamente isso, e você trazendo isso, você tem que entender a sua essência, é aqui que a gente encontra. É aqui que a gente traz os bate-papos, a gente traz muita informação para você encontrar. Então, se você não segue o canal ainda, por favor, clica lá, podcast Geração em todas as plataformas. Você pode seguir, manda para um amigo seu, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Isso não é um papo só de jovem. A gente tem um exemplo muito claro que aqui está no nosso time. Davi Bahia, por exemplo, ele tinha essa paixão de DJ há muitos anos. E isso está abrindo agora. Então, assim, nunca é tarde, porém, se você consegue trazer isso para sua vida desde sempre, acredita, cara. Acredita, porque assim, a paixão que grita dentro da gente, a gente tem que dar ouvido para isso, tem que procurar gente que ajuda. E o nosso grande exemplo aqui, o Davi Bahia, trazendo isso aí, depois de ter passado por várias coisas, ele trazendo esse lado artístico dele. Isso é maravilhoso, cara. E o legal, cara, o Rodrigo, além de ser DJ, produtor musical, ele é professor, né? Ele dá aula de produção musical, ele dá aula de discotecagem, tanto analógica quanto digital, então ele vai por todos os caminhos e é legal isso, né? Então, é um ponto que a gente até quer entender mais, porque eu acho que tem uma conexão, né? A gente vive uma era, como o nosso
amigo Léo Janeiro trouxe. A gente vive uma era da ansiedade, né, em todos os âmbitos, e principalmente o jovem, né, o jovem que está começando a tocar hoje, né, ele começa a tocar hoje é muito mais descomplicado de se aprender, de começar a tocar e já se sentir pronto, mesmo não estando, né, porque as coisas estão muito mais rápidas. E esse jovem de hoje, que já começa a tocar, que a gente percebe, ele já quer pular as etapas, né? Então, eu estou pronto, eu acho que eu já posso ser profissional, já posso estar no line-up de um grande festival. O que que hoje o Rodrigo, experiente, 33 anos de carreira, que passou por todas as etapas no momento mais difícil, que ensina essa galera? O que que você traz hoje como bagagem e boas dicas para o pessoal? Acho que a primeira dica, acho que a gente acabou de falar aqui, né? Então, é o propósito. Por que que você está fazendo isso? Você realmente quer fazer isso? Você realmente ama a música, em primeiro lugar? Você quer entender mais sobre esse trabalho, né? Ou você quer fazer isso por uma diversão, né? Eu pergunto isso para os meus alunos. E muita gente chega e fala assim, sei lá, de repente queria tocar na festa dos meus amigos, tal. E aí você começa a sacar para que lado que aquele futuro possível aluno está querendo ir, né? E entender se ele realmente está fazendo aquilo pela música ou se ele está querendo fazer aquilo porque ele quer fazer uma graça com os amigos dele. Tem a hype também, né? E que tem a hype, e é isso. Tocar na festa. Sim, cara, essa hype. Então acho que essa é a primeira dica, assim. Então não vai pela hype. Então, se interessa porque você gosta ou porque você não gosta. Eu acho que tem um caminho longo a se seguir, né? Esse lance da ansiedade que você comentou é muito importante, assim, porque não dá para ser ansioso em nada, principalmente num trabalho desse, onde as pessoas hoje têm uma facilidade enorme por conta da tecnologia. Então, os equipamentos facilitam, o computador, os downloads, etc, etc. E o trabalho do DJ não se resume a isso de maneira alguma. É um trabalho muito maior, né? Não é, aprendi a mixar ou estou usando um equipamento que eu nem preciso saber tanto assim, porque o equipamento faz para mim, é sincronizado e etc, etc. Não, tem um trabalho de pesquisa, tem um trabalho de conhecimento sobre o público, uma análise comportamental daquela pista. Então é muito maior e o fato dessa ansiedade estar muito presente hoje, assim, em tudo, com as redes sociais, com tudo, deixa essas pessoas achando que elas podem atuar muito mais rapidamente dentro do mercado. E 90% das vezes essas pessoas não estão prontas ainda para pisar dentro de uma cabine profissional. É interessantíssimo, porque esse fato da ansiedade, o achar que está pronto e se colocar à prova e quebrar a cara, voltar e aprender, é um ponto crucial, né, nessa trajetória. E isso pode acabar, se você tem realmente a vontade de ter isso como uma carreira ou qualquer coisa, seja na discotecagem ou em qualquer outra coisa, atropelar os processos, ser ansioso e se colocar dentro de uma posição que você não está, pode acabar com a tua carreira logo de cara. Pode ser que você não tenha como voltar. Importantíssimo porque o Rodrigo ele não contou aqui, mas eu sei, né? A gente acompanha ele há muito tempo, né? Dessa fase dele dos 22 anos de idade, ele teve um salto muito grande, né? Como residente de um grande clube, depois veio uma grande marca de fora, né? Mundialmente conhecida, que eu acho que te projetou internacionalmente, né? Então, gostaria até de entender, de ouvir de você como que foi isso, como que você, na época, ainda na prévia das redes sociais, de todo esse embalo que nós temos hoje, como que você entendeu isso e conseguiu, né, entregar qualidade, né, controle disso tudo, trabalhar dentro da cena eletrônica durante aí os anos 2000, início da década de 2010 a 2015, que foi onde o cenário virou realmente e é o que a gente tem hoje dentro do cenário de música em geral, não só eletrônica, mas globalmente falando. Eu acho que dentro dessa minha trajetória eu vi alguns ciclos acontecerem, algumas mudanças importantes, né, dentro do cenário aí da música eletrônica. Acho que a
Foi lá para trás, mais ou menos por volta de 96, onde as coisas começaram a se segmentar, né? O modelo de discotecagem começou a mudar, a gente começou a ter clubes especializados dentro dessa história, né? Antes você falava que a gente fazia o baile nos clubes, tocava de tudo e tudo mais, não era uma coisa só voltada para música eletrônica. Então aquilo começou a mudar, eu comecei a me envolver mais com os clubes e mais com a música que eu realmente me identificava, trilhei um caminho que demorou para acontecer, mas que a gente precisa ter, né? Um foco e saber trabalhar e saber esperar, né? Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho... Na hora que você começou essa transição maior aí. Eu acho que eu comecei a entender a história quando eu estava com uns 19, 20 anos, eu comecei... Muito jovem ainda. Muito jovem. E aí eu tive... E você tinha gente mais velha por trás disso? Como que você fazia? Porque... Eu tinha amigos, uma geração perdidaça. Eu tinha amigos do meio mais velhos, né? Eu logo em 1995, eu participei de um campeonato de DJs que me deu a minha primeira impulsionada na carreira. Foi um campeonato no Clube IP e era um campeonato, foi super divertido. A gente entregava... Como que é um campeonato de DJ? Explica pro pessoal aí, porque campeonato, né? O nego associado... 1995. Em 90, como campeonato de DJ. O que era isso aí? A gente gravava, a primeira etapa era gravar um set numa fita cassete, né? Tem gente que nem conhece cassete aqui. E a gente mandava para a produtora da festa lá que fazia as festas no clube. Eles fizeram uma pré-seleção e depois os selecionados foram tocar dentro dessa produtora e os selecionados da produtora foram fazer a final lá no clube à noite mesmo, tocando, né? Ao vivo para as pessoas. E o campeonato, basicamente, para o pessoal entender, e alguns formatos de campeonato na época funcionavam assim, a gente tinha um tempo ali de mais ou menos 20 minutos. Você tinha que apresentar o que você pudesse ali com os tocadiscos dentro desses 22 minutos, né? Então, mas você mandava aquela fita cassete antes para mostrar seu trabalho e tal. Isso. Vocês estão vendo aí, né, galera? Como vocês têm a vida facilitada hoje pela tecnologia. Fita cassete, eu tenho certeza que um monte de gente não sabe nem o que é. A gente voltava a fita na caneta, que eu girando, assim, que nem um pirocóptero, né? E hoje em dia a gente manda a música pelo WhatsApp. Né? As plataformas aí estão muito mais acessíveis. Isso aí depois a gente avança no papo se quiser também, mas com os demos para as gravadoras também. Eu tinha que gravar um CD e enviar pelo correio para as gravadoras e ter a sorte de alguém falar assim, não, vou escutar este aqui e tal. Que engraçado, parece que a gente tá falando do tempo das cavernas, né, cara? Pois é, mas é. Mas agora só, desculpa, fazendo ainda um adendo do lance da ansiedade, cara. A gente tá falando do mundo artístico, porém, esse papo de ansiedade que tem a ver, inteiramente linkado com o imediatismo, tem muito a ver com todos os setores da vida do jovem, não só do jovem, né? Você vê muito adulto, casado, pai de família, que vive no mundo ansioso e não sabe como sair disso, né? Você viveu isso na pele de ansiedade? Se teve isso, como que você saiu? Como que você teve... Porque a gente tem que estar muito pleno, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo para não ficar ansioso. E ter clareza dos passos que a gente vai chegar, né? Eu estou trazendo isso porque, como eu disse anteriormente, a gente está falando do mundo artístico, mas esse canal aqui é muito democrático. A gente fala sobre ansiedade, espiritualidade, mundo artístico, empresário. Então, aqui é o lugar onde você vai encontrar tudo isso. Então, o que você trouxe é muito legal, cara. Porque a gente tá falando da parte artística, porém a ansiedade pode atrapalhar muito o adolescente chegar onde ele quer. Não só adolescente, porque hoje em dia tem adolescente de 30 anos. É isso aí. E você teve essa barreira? Como você lidou com isso? Acho que todo mundo tem, né? Principalmente o jovem, né? Adolescente, mas todo mundo tem. Eu acho que a gente estava em momentos de mundo muito diferentes. Eu acho que a minha ansiedade... Ela estava ali, mas ela tinha um timing diferente, né? Eu entendia que o mundo, vamos assim, hoje olhando para trás, era um mundo mais devagar, né? Um mundo que tinha processos mais lentos, que são esses que a gente falou, por exemplo, né? Então, eu não esperava no dia seguinte, mas talvez eu esperasse depois de um mês ter uma resposta e enfim, coisas assim. Mas essa ansiedade passa por todo mundo, cara, e a gente tem que ter paciência, tem que ter cabeça para
para esperar mesmo, esperar o seu momento. E eu acho que se a gente tem foco, se a gente segura, chega. A gente... Você teve alguma pessoa para, tipo, cara, o que eu tô fazendo? Alguma pessoa mais velha ou mais experiente para se espelhar, para perguntar? Eu tô falando isso, eu tô falando de experiência própria, que às vezes é difícil o adolescente, a cabeça fica bombando, fica cabeçudo mesmo, para onde eu vou, com quem que eu falo, e fica perdidaço. E você seguiu um caminho muito bacana, chegou onde tá hoje, desde muito novo você queria ir, se tá onde tá. Com certeza, mas não foi aquele mar de rosas. Eu também tive as minhas dificuldades, eu também tive a minha ansiedade. Eu tive conversas muito legais quando criança ainda, né, na minha pré-adolescência. Acho que eu tive a oportunidade de fazer um pouco de terapia, e que foi muito legal. E me ajudou bastante porque era um momento muito, muito conturbado da minha vida ali com a perda do meu pai, num momento onde eu como menino queria ter aquela figura masculina ali para me falar como é que fazia as coisas e tudo mais, e de repente eu me vi meio que sozinho, né? Eu era muito ligado ao meu pai desde criança, assim, tanto pro lado do esporte, meu pai era piloto de avião, adorava automobilismo também, então a gente tinha uma ligação com todas essas coisas, e de repente aquilo sumiu da minha vida, assim. E a perda do seu pai ainda adolescente impactou alguma coisa assim nesse seu sonho, que já sua alma já gritou? Eu acho que, nesse momento eu não tinha esse sonho de ser DJ. Eu gostava muito de música, eu era envolvido com a música, mas eu sonhava em ser piloto que nem o meu pai. E foi, de uma certa maneira, uma coisa que se apagou. Não que se apagou, eu gosto muito ainda desses assuntos, de aviação e tudo mais, mas eu não tenho essa gana, essa vontade de ser piloto. Tá voando nas pistas agora. Inclusive mais pra frente tem o fato de eu, depois de ter engrenado muito e começar a viajar muito para tocar, aquela coisa de voa num dia, acorda de manhãzinha, voa, pega outro voo, vai para outro lugar e tudo mais, foi uma coisa que me cansou do avião. E eu falei... E nem você não tava nem no piloto. E eu tomei uns sustos também, aqueles sustos de arremetida, tive um susto grande uma vez, de cair a máscara e tal, e falei, cara... Eu acho importante falar isso. Eu precisei até dar um tempo dessa história, né? E aí foi um pouquinho desse sonho de virar piloto, assim, de criança, que se apagou, né? E seguir com a minha história musical. Faz parte, cara. A gente vai passar por, molecada, cara. Vocês vão passar por mudanças, vocês vão ter outras vontades, entendeu? Então não cara, não acha que aquela tua primeira ideia vai ser a única, porque... dificilmente vai ser. Você vai ter outras vontades, vai ter outros gostos, a história vai mudar, você vai experimentar uma coisa, vai gostar na hora, depois não vai gostar mais, experimentou outra mais legal. E isso a gente fala o tempo todo aqui, relaxa, cara. A gente muda de assunto, muda de ideia, muda de propósito, mais ou menos, né? Mas a gente muda a trajetória várias vezes, cara. O adolescente, ele termina de formar mesmo o cérebro do córtex pré-frontal com 20 e tantos anos. Então a personalidade dele vai se formando até quase 26, 27 anos, quase 30 anos. Então tá tranquilo. E você queria trazer uma situação... Exatamente, eu acho que está nesse exato momento aí, né? Nessa cronologia que foi, eu acho, um momento crucial da carreira do Rodrigo, que eu acompanho já há bastante tempo, que foi a virada, né? Quando ele se tornou um DJ internacional, né? Veio uma grande marca de um grande clube, né, de Ibiza, que veio para o Brasil, que trouxe ele como residente, que projetou ele mundialmente, e aí veio tudo que veio no processo, né, até os dias de hoje, né? Então como que foi também essa mudança, né, nesse período de idade, definições, tomadas de decisões? Eu acho que primeiro existe uma definição da tua identidade em todos os sentidos, como ele falou. E eu acho que eu primeiro precisei me entender, e é muito louco, porque mesmo dentro da profissão, já tendo entendido que era aquilo que eu queria fazer, né, e me aprofundar mais dentro do assunto, eu demorei ainda para definir a minha identidade musical, né?
dentro de um mundo de música eletrônica que tem uma série de possibilidades. Você pode ir para lá, para cá, mais comercial, menos comercial, vou para o underground, vou para house, para o techno, para o trance e tal. E eu tive a oportunidade de trabalhar experimentar tudo isso, né? E é o que a gente estava falando aqui, que por mais que fosse dentro da música, eu experimentei várias coisas para definir o que eu queria, para seguir um caminho, e a partir daí aquilo começou realmente a acontecer de uma maneira mais séria, onde eu comecei a ter outros convites para outros trabalhos, até chegar em marcas internacionais, e o que ele comentou, provavelmente está falando da Pachá, que é uma marca internacional espanhola que eu trabalhei durante 10 anos. A gente teve Pachá São Paulo por 6 anos, mas eu continuei trabalhando com a marca, representando a marca Brasil internacionalmente, festas itinerantes e tudo mais, que foi realmente um grande de ser hype, o Rodrigo tocou na Pachá de Ibiza por várias vezes, abriu noites para nomes como Eric Morillo, como Pitong, como Calvin Harris. Então, quem não sabe disso, ele já fez isso, tá? E era uma época que a gente tinha pouco acesso à internet, às redes sociais, né? A gente não tinha o smartphone, internet banda larga no telefone. Foi engraçado que na minha carreira eu tive 2 momentos de transição, assim, do analógico para o digital, né? E essa entrada das redes sociais. Então eu tive primeiro um momento quando eu comecei a estudar produção musical, e em 99 até me formar no SAE, depois de um tempo que eu mudei para Londres e voltei, fiquei 2 anos por lá para me formar. E aí eu passei por essa transição, né, de um estúdio totalmente analógico para um estúdio que de repente veio para dentro do computador. E nessa época de Pachá discotecando, né, primeiro eu já tive a parte da discotecagem que saiu dos discos, que passou para o CD e que hoje agora é um pendrive, né? E a gente teve essa introdução das redes sociais. E esse momento de Pachá que ele falou foi um momento que não se mostrou muito nas redes, porque a gente estava ainda, sei lá, no comecinho de Facebook e tudo mais. E a galera sem o smartphone, né, na mão. Exatamente, então, hoje em dia tudo é postado, né? Então a gente, a galera gravava numa Sonyzinha Cybershot, depois baixava quem tinha, subia ali na rede social e, enfim. Então, infelizmente tem muita coisa que eu nem tenho registro, assim, né, mas coisas memoráveis mesmo, assim. Hoje você divide sua vida entre discotecar e ser professor também de produção musical, é isso? Tem mais coisas, na verdade, né? Eu tô falando isso porque a gente não traz só papo legal e interessante. O canal, você que não segue aí, Geração Papo Reto Vida Real, segue lá, gente, porque além de tudo isso que a gente tá falando, de todos os assuntos interessantes que a gente tá trazendo, a gente vai trazer muita novidade relacionado a esse tipo de situação. Por exemplo, como que eu faço para ser DJ, aonde eu procuro, ou ainda, né, a gente vai trazer situações que vai conectar o jovem que quer ser artista, o jovem que quer melhorar sua ansiedade. A gente vai trazer soluções aqui no canal e vai trazer de uma forma que você entenda, que você possa mandar para o seu amigo, fazer isso, melhorar a sua vida. Isso é muito importante. Então todo o assunto que a gente traz aqui é de alguma forma para você crescer na sua vida, né? Continuando aí, desculpa te cortar. Eu acho que é legal esse ponto que você tocou, porque as pessoas precisam entender também que a discotecagem ela tem um limite, ela pode te levar até ali, mas tem muito mais para você crescer e explorar de uma profissão relacionada à música, né? E muitas das vezes é necessário, principalmente no meu caso, assim, com uma carreira longa, onde eu passei por vários momentos, tive que me reinventar por vários momentos e tive que criar outros planos para utilizar daquilo que eu mais gosto, que é a música, como ferramenta de trabalho. E então eu busquei isso porque uma coisa que eu acho importante, eu acho que toda molecada aí tem que ter um plano B também. A gente não pode ficar, né, só com uma ideia ali e falar, e se não der certo, né? Tem esse ponto e é importante, principalmente a hora que você realmente cuida da sua vida,
A hora que você paga suas Vidinha contas... de adulto, né? A Vidinha vidinha de de adulto te traz A outras vidinha de adulto, responsabilidades. ela não é brincadeira, né? E não é papo de velho, né? Não é papo de um cara mais velho e tudo mais, é a real. Enquanto vocês estão na casa dos pais e tá tudo certo, e tem um quartinho, e tem a comida, e tem a escola, e tá tudo certo, né? Dá pra gente fazer de uma maneira mais suave, tratar daquilo como esse é o meu hobby, é o meu lado artístico, mesmo que eu esteja começando a me apresentar, a trabalhar, a ganhar algum dinheiro com isso, né? E eu dentro da música, eu escolhi só isso, né? Eu não escolhi me formar em outra coisa também, né? Poderia, e eu acho legal quem tem uma outra formação, mesmo trabalhando com a música, para poder ter outras opções dentro do mercado de trabalho. Eu acho super importante. Então pensaria nisso também, vai se formar. Legal, você trouxe, né? O que você faz? Eu sou DJ. Tá, mas o que você faz para ganhar dinheiro? Bom, mais ou menos essa pergunta, né? A gente já escutou milhões de vezes na vida, né? Principalmente mais para trás, porque ninguém entendia como profissão, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, só para a pessoa que tá lá assistindo o DJ. Ela pode chegar com um papelzinho e pedir uma música pro Google? Poder, ela pode, né? Agora, se a pessoa vai receber... Não dá vontade de tacar longe, assim? Tem muita gente que... não dá pra culpar também, né, Renato? Porque, cara, às vezes é uma pessoa que nunca foi naquele rolê, né? Nunca participou daquilo. Ele não sabe como funciona, ele não sabe que o DJ, na real, ele tá ali não só pra... né, ele tá ali para criar aquele entretenimento para as pessoas, para deixar elas felizes por ali, né? Ela tá ali para aprender também, para receber o novo, né? Que é super importante. E realmente ficar pedindo música para o DJ é impedir que ele talvez execute um bom trabalho e te entregue o que você queria e nem sabia. Cara, porque isso virou uma trend, né? A pessoa vai lá, tá tocando um eletrônico, toca o funk aqui, toca o sertanejo e por aí vai, né? Mas enfim, agora, a gente tá chegando nos finalmente aqui do nosso bate-papo. Você acha que o DJ é uma profissão de futuro? Você acha que, ou ainda, se tem alguma situação que você entenda que você possa falar para os jovens que seja uma profissão de futuro, o DJ se encaixa nesse quadro? Eu acho que ela é uma profissão do agora, né? Eu não sei o que vai ser da profissão, sinceramente, daqui a alguns anos, por conta de tantos outros fatores influenciando essa profissão, né? Seja por um lado tecnológico, seja por um lado de redes sociais ou qualquer coisa do gênero. Existe até um grupo de pessoas dentro do mercado querendo de uma forma subir a régua, dar uma regulada nisso, porque se banalizou um pouco com tudo isso, com toda essa fanfarra que se criou em torno da profissão, né? Voltando um pouquinho no papo, eu acho que assim, é uma questão de entender a profissão, se você vai fazer realmente só isso, até onde ela pode te levar, o que você pode estudar dentro disso e que portas isso pode te abrir para outros lados. Você me perguntou o que eu faço hoje, né? Além do DJ dentro da profissão. Eu tenho o DJ, eu tenho o professor, eu tenho o produtor que produz as próprias músicas, tenho o produtor que produz músicas para outras pessoas. Eu tenho um trabalho hoje com o maior portal de vendas de música do mundo, que é o Beatport também, que eu trabalho internacionalmente. Importante, hein? E já fazendo jabazinho aí para você. É isso. E então, hoje, durante a semana, eu sou um cara que 6 horas da manhã estou no computador, porque eu trabalho com pessoas que estão do outro lado do mundo que já estão 5 horas para frente. Então, é um dia longo, uma semana que as pessoas às vezes acham, você vai dormir na madrugada, né? Fica assim, não, eu sou super regrado e durmo cedo porque eu acordo super cedo e faço muita coisa durante o meu dia, né? Então eu durmo tarde quando eu realmente vou me apresentar tocando. E muitas vezes hoje a sua sessão de dia também não durmo tarde, que é bom também. E agora pode ter uma situação também, trazendo até o Davi Bahia para essa questão, que é o lance de se reinventar, que é o que aconteceu com ele, exatamente o que aconteceu com ele. Você pode falar melhor sobre isso, né? Reinventar, eu acho que também é um ponto interessante, porque a gente falou um pouco de tudo que acontece nessa questão de você ter uma profissão, às vezes até ter uma segunda formação,
que aquilo de que você tem que se ter um plano B caso alguma coisa não dê certo. E hoje dentro da música, né? Eu acho que a gente pode falar até dentro da música nesse tema de reinvenção, porque a gente vem num avanço tecnológico, numa era digital, onde a gente já vê nós que estamos nos bastidores, que estamos de trás da cabine, na pista de dança, em todos os ambientes da música, que é a questão da tecnologia já avançando. Você não precisa ser um músico formado para fazer música, né? E tem um outro paralelo, que é aquilo, né? Antigamente, que não era tão antigamente, ele está voltando, ele está sendo tendência, né? Então você está vendo realmente os mais antigos, né? Os mais nostálgicos da galera old school presente, né? Então é o disco de vinil que está voltando. Lá fora tem a tendência até da fita, né? A gente falou de fita cassete. Os grandes DJs de antigamente conseguem fazer sets ao vivo na fita, né? Então a gente vem vendo isso, porque eu acho que está sendo aquela questão de avançou demais num dado momento que se perdeu e virou muito comercial, a questão que a gente chama hoje, né, o mainstream, onde tem toda hora tá surgindo gente nova que a gente nunca ouviu falar, com cachês bilionários, e a galera de fato que tá ali há 30 anos, como o Rodrigo, e que hoje está voltando em evidência, né? Então essa reinvenção eu acredito que tem a ver com isso. Então, a gente está falando de duas ideias de reinvenção, né? Exato. Essa dentro da própria profissão, que o jovem pode passar por isso muito tempo, e o que aconteceu exatamente com você, que era uma outra profissão, e você está migrando para uma coisa que estava latente em você, que você gritava dentro de você. Exato. Então isso que a gente tem que entender e levar para o jovem que está em casa, que isso vai acontecer várias vezes dentro da trajetória dele como vida, né? Como pessoa. E o que o Rodrigo traz de palavra para a gente entender alguma coisa que possa ser utilizada? Como você vê? Você já falou, eu não vejo uma mudança, algo com uma visão tão do futuro, mas trazendo tudo que a gente tem de base com a realidade. O que hoje você poderia prever? O Rodrigo, previsão do futuro. Uma frase para a próxima geração. O que você poderia dizer para eles, assim, com toda a sua experiência? Eu falo assim, calma, pisa no freio, sabe? A galera tá muito acelerada mesmo, tá muito ansiosa. Então acho que a gente tem que ir com calma, com respeito aos processos, seja ela qual for a profissão, né? Mas falando aqui da minha, como DJ e tudo mais, não adianta você querer atropelar os processos, né? Então, o pessoal tem que ir com mais calma, entender qual é realmente o momento que você está pronto. Estudem, não parem nunca de estudar. O assunto que vocês importantíssimo. Quando vocês pararem, vocês ficam para trás. E uma dica, hein? Vocês têm muito acesso à informação aqui dentro desse canal de todo o universo que engloba os adolescentes, os pais de adolescentes e toda essa juventude. Então se conecta no canal, segue lá, Geração Papo Reto, Vida Real, que aqui você vai ter muita informação que vai te ajudar nisso que o Rodrigo está trazendo. É isso aí. Com calma a galera vai longe. Com pressa, termina ali na esquina. E aqui, como vocês perceberam, a gente não falou só do mundo artístico, só da ideia, da profissão que o Rodrigo trouxe aqui. A gente falou de muito mais, de trajetórias, de dificuldades, de como você chegar lá, de saúde mental, que é muito importante. Então, galera, vocês que estão passando por isso, que é completamente normal numa fase pré-adolescente, adolescente, pré-adulto, a hora que você começa a pagar os boletos, você, pais de adolescentes, pais de jovens, que vê o filho passando, a filha passando por isso, se conecta no canal. A gente vai trazer muita informação que vai trazer para você muitas soluções. Não só do bate-papo que a gente traz aqui, mas como outras situações que a gente vai trazer através de cursos, de insights. Então conecta. Geração Podcast, Geração Papo Reto, Vida Real. É para você, para a família, para o adolescente. Conecta e bora lá. Tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais. Uma produção Simon Says Filmes.